Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos descobrir a origem de Roma. Como que aconteceu? Como se deu essa origem? Como se tornou um império? Qual foi o papel da Igreja Católica em sua história? Bom, a origem de Roma ainda é desconhecida no total. As diversas teorias se baseiam na informação dos autores antigos e nos diferentes tipos de descobertas arqueológicas encontrados na cidade de Roma, hoje capital da Itália. Por esses motivos, esta etapa inicial da história aparece mais como uma lenda do que como uma história real. Vamos conhecer? Sou Jorge Joelito. Bem-vindos. Graças à arqueologia e às outras ciências, se conseguiu revalorizar a tradição ao separar dela muitos elementos legendários e interpretações suspeitas. Possivelmente, os primeiros habitantes de Roma procediam de diversas partes e não tinham nem o desenvolvimento econômico, nem cultural dos seus vizinhos do norte, nem o do sul, os sabinos e os latinos. No Palatino, os arqueólogos encontraram os restos de um primitivo povoado do século VIII a.C., com duas tumbas aos seus pés. Parece que, partindo de um núcleo, a população foi se espalhando pelas ladeiras das colinas próximas e, no século seguinte, pelo vale que havia entre eles. A lenda de Rômulo e Remo é uma outra etapa da história da origem de Roma. Quando os gêmeos Rômulo e Remo nasceram, para salvá-los foram colocados em uma cesta deixada no rio Tibre. Lembra muito a história bíblica de Moisés. A cesta encalhou na zona das 7 colinas e uma loba chamada Luperca se aproximou do rio para beber água. E lhes abrigou e amamentou no Monte Palatino até que, finalmente, os bebês foram encontrados e resgatados por um pastor cuja mulher os criou. Já adultos, os gêmeos recolocaram Numitor no trono da Alba Longa e fundaram, como colônia dessa, uma cidade na margem direita do rio Tibre, no lugar onde tinham sido amamentados pela loba, para serem os seus reis. Rômulo, que significa romano, mata seu irmão Remo e se torna o primeiro rei de Roma. Esse fato teria acontecido no ano 754 a.C., segundo a versão da história oficial da Roma Antiga. Então, são várias etapas, várias histórias que contam ou tentam, contar o início da cidade de Roma. Então, aqui no quadro, na imagem, nós temos a história lendária, ou legendária, da loba amamentando os gêmeos Remo e Rômulo. Segundo outras fontes antigas, a fundação da cidade se relaciona com o mundo grego, já que os fundadores tinham ascendência troiana. Esta lenda apresenta Enéas, príncipe troiano, como antepassado direto de Rômulo e Remo, e que, ao se casar com a filha do rei latino, se tornou rei. Há divergências quanto às origens. A data da fundação de Roma, no ano 753 a.C., é a mais aceita. Qualquer que fosse, nessa época, sua denominação e estivesse organizada em forma de cidade ou fosse um conjunto de aldeias. Que a primeira forma de organização política foi do tipo monárquico e é algo que confirmam as ruínas arqueológicas e a tradição. Nas escavações feitas em Régia, que é uma casa onde vivia o rei, e do Fórum Romano, que está aqui atrás, apareceu um copo buquero que, em meados do século VII a.C., com a inscrição Rex, que significa rei.
Além disso, aparece a palavra Herejei, inscrita na pedra memorial do fórum, que contém uma lei sagrada. Ou seja, essas duas inscrições, tanto aqui no buquero, que é esse tipo de taça, e também na pedra memorial, onde fica escrito, né, as datas de lançamento, de construção, e os fundadores dessas construções, né, que é um conjunto de casas ou de construções, um conjunto de construções, de arquiteturas. Então, ali tem todos os dados daquela construção. Então, através das descobertas arqueológicas, os arqueólogos e os historiadores chegaram à conclusão que a primeira formação política foi uma monarquia. Então, a política estabelecia tanto pelos reis, sacerdotes e todas as classes governamentais, mas dentro de uma monarquia. O que bate também com os textos legendários, né? com os contos legendários, ou seja, as lendas sobre Roma, quando a gente pega os gêmeos Remo e Roma. Uma curiosidade, já no meio da nossa aula, Roma, de trás para frente, significa amor. Então, também é considerada a cidade eterna, a cidade do amor. Outra formação política foi a República. Nós vamos ver no contexto de Roma, na história de Roma, que passou por sucessivas transformações políticas. Monarquia, república, império, consulados, depois volta a monarquia, depois entra a ditadura e hoje é uma república. Bom, a república foi implementada em Roma no ano 509 a.C., e se manteve até a época imperial no ano 27 a.C. Nos últimos anos da República, estiveram a cargo ditadores como Júlio César. A transição política da monarquia para a República foi seguida de graves tensões sociais internas que foram aproveitadas pelos povos vizinhos para reduzir o controle territorial de Roma. Por isso, durante os primeiros 70 anos da República, Roma teve que ratificar sua identidade em diversas ocasiões. Então, foram transformações tensas, não amigáveis, não tranquilas, de mudanças políticas. Eu acho que, de um contexto geral, de uma forma geral, as mudanças políticas são tensas, né? É muito difícil você deixar de ser república, passar por uma monarquia, aí assim, sucessivamente, sem algum tipo de tensão. Acontece, mas é um pouco difícil. Na imagem, nós estamos vendo isso. A queda da monarquia, essa pintura significa a queda da monarquia e a implantação da república. Os primeiros anos da república são de incerteza, como consequência da confusão política existente, como acabei de dizer. Havia partidários da monarquia, da república, que elas, como que eu posso dizer, elas não batiam entre si, né? Então, de um lado, existiam os partidários da monarquia, dos outros os republicanos, e isso formava os Porcenia, que é da Liga Latina, ou seja, da região latina. E é dessa região latina que tem a língua latina, né, o latim, e do latim a última vai ser o português, falado aqui no Brasil, né? O português de uma forma geral, mas o português do Brasil totalmente diferente do português original, que é aquele de Portugal. Então, é a mesma língua, mas com influências indígenas e de línguas também africanas. E hoje de línguas estrangeiras, né? Nós falamos palavras usualmente de origem inglesa, até mesmo espanhola e também francesa, entre outras línguas que nós pegamos para nós, né? Está no nosso vocabulário diário, como a internet,
mouse, e assim sucessivamente, né? Eu acho que toda essa área de informática tecnológica, os brasileiros não fizeram uma tradução como em Portugal. Portugal, o mouse é traduzido para o português, é o rato de computador. Bom, mas deixando essas curiosidades, vamos voltar para o foco principal aqui, que é a origem. Então, a região ali latina, né? Uma região dentro da Itália. Entre outros grupos, né? E entre outras regiões. Os que conjuraram em 509 a.C. não tinham prevista ou previsão nenhuma uma fórmula institucional para substituir a monarquia. Então, ou seja, implantaram a república, mas sem preparar o povo, sem preparar o ambiente político e a sociedade para essa substituição. A tese mais generalizada defende que na transição da monarquia para o consulado se passou por uma fase intermediária na qual se designava um pretor máximos, embora já se aproximasse ao sistema binário dos cônsules. Esses continuavam se designando como pretores pelo menos até 449 a.C. Ou seja, a república foi implantada com sistema de consulado, mas tinham 2 cônsules. Então, um era responsável por uma determinada região da política e o outro por uma determinada região. Mas ambos tinham que concordar naquela lei. Ou seja, vamos asfaltar ou construir, pavimentar, né, na época, pavimentar uma determinada estrada. Se um falasse não, aí geraria tumulto, geraria briga. E depois nós vamos ver que, com essa confusão, que é difícil um governo dividido, ele concordar o tempo todo. Então, isso vai dar uma confusão e vai ser uma outra transformação política até chegarmos aos dias atuais. Tá ok? Início do ano 21, início do século 21. A partir de 485, o patriciado passa a controlar todas as magistraturas civis e religiosas, excluindo os plebeus do governo. Então, na exclusão dos plebeus do governo, é bem a nossa, como que eu posso dizer, a nossa atualidade. Quem comanda a política no país? Quem comanda a política no geral? O povo? Ele é atendido de forma assim ampla? Os desejos do povo? Ou depois que alguém assume um cargo na política, a primeira coisa que faz é aumentar seu próprio salário? Independente se tem inflação ou se não tem inflação. Então, a vontade do povo, ela é praticamente, né, nula. E aqui na imagem mostra isso, mostra um Senado, onde os senadores, aí no sistema deles, de consulado, patrícios, se é monarquia, se não é, enfim. Aqui que vai acontecer as discussões políticas. Mas a gente percebe ao longo das histórias antes de Cristo e agora após Cristo, que a política é feita para os políticos, em sua maioria, claro. Além das lutas entre patrícios e plebeus, a República se caracterizou pela expansão do poder de Roma para toda a Itália peninsular, que a Itália é uma península, pela promulgação das leis das 12 tábuas em 450 a.C. A lei das 12 tábuas, chamada assim porque estava escrita em 12 tábuas de pedra, é o código mais antigo do direito romano. Foi estabelecido para aplacar as demandas dos plebeus, ou seja, os plebeus reagiam contra os políticos, né? Contra o patriarcado. O direito romano constituía a base do direito do mundo ocidental, ou seja, a imagem da justiça hiperfamiliar para nós é uma herança deixada pelos romanos antes de Cristo para nós, aqui no Brasil também.
Durante a fase imperial, olha, já teve uma outra mudança e o Senado aqui vai mudar. O sistema aqui vai mudar. Então, durante essa fase imperial, Roma se caracterizou por ter um governo autocrático nas mãos dos famosos imperadores. Nesse período, o domínio dos romanos se estendeu até limites indispensáveis. Quase que o meu dedo está igual do imperador ali apontando, né? O império é o sistema no qual o poder político real estava nas mãos de uma única pessoa, o imperador. Teve início com o imperador Augusto, o do dedinho apontado, quando o Senado ficou limitado a ser um órgão de apoio desse poder político. Depois da queda do Império Romano e da transferência da capital imperial para Constantinopla, hoje Turquia, o Papa foi ganhando poder e passou a ser a única autoridade em Roma. Em 756, Pepino Breve outorgou a Roma o poder sobre regiões próximas, surgindo os estados pontifícios, ou seja, os estados as terras que pertenciam à Igreja Católica. O desenvolvimento do antigo cristianismo fez com que o bispo de Roma ganhasse grande relevância, tanto religiosa quanto política, e que chegasse a estabelecer Roma como centro do cristianismo até hoje. Até ser anexada ao Reino da Itália em 1870, Roma foi a capital dos estados pontifícios. Então, de Roma, aqui na Itália, né, um país que para muitos parece uma bota, e a geografia parece, foi transferida para Constantinopla, aqui hoje, Turquia. Então, a Igreja Católica ficou dividida entre a bizantina, ortodoxa, e depois, né, com racha, com cisma da Igreja, ficou dividido entre ortodoxa, a Bizâncio, né, aqui em Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, aqui em Roma. O fim do poder papal se deu através da Revolução Francesa, que acabou com o poder papal na França. Com a Revolução de 1848, Roma se incorporou à Nova Itália e depois a Batalha da Porta Pia, em 1870, uma batalha realizada por Pio IX para manter a soberania sobre os Estados Pontifícios. Roma se tornou a nova capital da Itália. Então, aqui é um período italiano da história de Roma, história da Itália, que tira Roma do poder papal e outras terras também do poder do Papa, e cria aqui, nessa data, depois aqui da unificação da Itália, cria-se o Estado do Vaticano, que é o menor país do mundo, onde o Papa, ele reina também sobre esse pedaço. Ele é o juiz supremo, ele é o rei. Desde o Papa João Paulo II, eles não são coroados, mas eles têm coroa, é tido como rei, mesmo não tendo a solenidade de coroação. Pedaços, por exemplo, assim, o Castelo de Santo Ângelo, que fica em frente ao Vaticano, né, o quarteirão do Vaticano, que pertence à Igreja Católica, ela tem uma autonomia, um status de consulado. Então, os países que têm um consulado, por exemplo, assim, os Estados Unidos tem uma casa com um consulado aqui no Brasil. Essa casa, ela tem a lei que rege a lei estadunidense, então o Brasil não pode interferir ali, eles não pagam impostos, são ausentes, são isentos de pagar impostos. Então, todos os consulados. E alguém se pedir um abrigo político, um refúgio político dentro da embaixada, outros países ou o Brasil, mesmo estando dentro do seu solo, não pode interferir, não pode prender, não pode invadir esse consulado. O país ele tem acordo diplomático e uma soberania. Então, mesmo os palácios papais dentro do Estado italiano, eles têm essa autonomia. Então, é só mais uma curiosidade dentro da nossa aula. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED TV,
Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, o nosso famoso QR Code. Também acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED TV. Aguardo vocês lá.